Fala rapaziada, mais uma vez aí, sou Alexandre Moraes, trazendo mais um vídeo bacana. Jesus Cristo foi tentado no deserto por quem? Quem tentou Jesus Cristo? Será que realmente foi um espírito que foi criado pela religião católica? Os pais da igreja? Caiu do céu, brigou com Deus e veio aqui para tentar os seres humanos? Será? Vamos analisar comigo, hein? Estou trazendo mais esse vídeo aí para vocês. E lembre-se, não deixe de se inscrever no canal, para que vocês possam receber mais vídeos, tá? Vamos que vamos, venha comigo! Fala galera, vamos que vamos! Mais um vídeo aí, falando a respeito da tentação de Jesus no deserto, vamos que vamos! Vamos lá! Vou começar aqui com Mateus capítulo 4, né? Onde vai falar especificamente sobre essa tentação de Jesus Cristo no deserto pelo diabo, tá? Vamos analisar. Vamos lá, a partir do versículo 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se, disse a Jesus o seguinte: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, que é óbvio que ele está falando aqui de Jerusalém, né? Colocou-o sobre o pináculo do templo, né? Lá em cima, no alto do templo. E disse o seguinte: se você é o filho de Deus, se jogue daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu o seguinte: também está escrito, abre aspas, não põe à prova o Senhor seu Deus, fecha aspas. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou o seguinte: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Versículo 11 para terminar. Com isto, o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e o serviram. Agora vamos analisar o seguinte, galera. Vamos lá, hein? Primeiramente, vamos analisar aqui Tiago capítulo 1. Vou tentar ser breve nesse vídeo para não ficar muito longo, valeu? Tiago, capítulo 1. Vamos lá. Tiago, capítulo 1, do 12 ao 15. Tiago vai falar o seguinte, preste atenção, né? Um dos apóstolos aí que andou com Jesus Cristo e que aprendeu muita coisa com ele. E ele, é óbvio que não poderia se contradizer, né, com aquilo que Jesus Cristo ensinou. Isso é óbvio. Então ele vai dizer o seguinte: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação. Ponto. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Inclusive, essa promessa foi lá desde Êxodo, capítulo 19, a partir do versículo 5, né? De torná-los reis e sacerdotes em uma nova Jerusalém. Mas não veio um caso, tá? Vamos lá. 13. Aí ele vai falar o seguinte, preste atenção às palavras de Tiago. Ninguém, vírgula, ao ser tentado, diga, abre aspas, sou tentado por Deus, fecha aspas. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Para aí. Agora vamos analisar o seguinte, meus queridos amigos, aqueles que estão assistindo o meu vídeo, vamos analisar o seguinte. Como que pode, teoricamente, um espírito ser menor do que Deus, o suposto espírito, óbvio, criado pela religião, pelo catolicismo, pelos protestantismo, pelos pais da igreja, tá? Digamos assim.
teoricamente ser menor do que Deus, mas ter um poder que Deus não tem, que é o de tentar o ser humano. Ou seja, carne e sangue, natureza humana. Como? Explica isso para mim. Como que um espírito, teoricamente, suposto espírito criado pela religião, poderia ter a capacidade que Deus não tem? Porque Tiago vai falar que Deus, ele não tenta ninguém e ele não é tentado pelo mal. E olha que o profeta Isaías vai falar que ele é simplesmente o pica das galáxias, o brabo. O brabo. O que criou todas as coisas e que não há ninguém como ele. O único. Mas, segundo a religião, existe um espírito que, teoricamente, menor do que ele, tem a capacidade que ele não tem, que é o de entrar dentro da mente humana, no coração do homem. Como isso? É um ponto a analisar e raciocinar, questionar. Vamos lá, 14. Aí ele vai falar, depois que ele fala isso, ele vai dizer no 14 o seguinte: ao contrário, vírgula, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz, meus manos. Olha aí, ó. Olha aí. E o próprio apóstolo João vai afirmar o quê? O que João vai falar lá? Se eu não me engano, acho que está em 1º ou 2º João, não lembro. Ele vai falar a respeito do mundo que traz a concupiscência da carne, que está ligado completamente à natureza humana, que é o mundo Aion. E depois Tiago ele vai terminar em 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, vírgula, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E por que o pecado gera a morte? Porque eles estavam debaixo da lei de Moisés. Como a lei de Moisés não tinha poder para aperfeiçoá-los, porque a natureza humana era fraca, eles morriam. Tiago ele escreve para quem? Ele escreve para as 12 tribos que estavam dispersas, para Israel, que estava debaixo da lei de Moisés. Olha aí, ó. Aí querem falar que Jesus Cristo simplesmente foi tentado por um espírito que, segundo a religião, brigou com Deus lá no céu, caiu. E Jesus Cristo simplesmente deu uma de esquizofrênico. Ficou ouvindo vozes no deserto de um suposto espírito anonimato. Um espírito que... uma simples mitologia. Simples, claro que é simples para aqueles que têm uma mente aberta e muita coisa para quem tem uma mente fechada, né? Óbvio. Porque a maioria tem tudo uma mente fechada dentro da religião, que simplesmente estupra o cérebro das pessoas e faz com que as pessoas fiquem acreditando nessas mitologias, como se realmente tivesse um espírito que tivesse poder de conversar, de bater um papo, trocar uma ideia com Jesus Cristo num pleno deserto. É simplesmente uma falácia e uma piada, porque entra em completa contradição com as palavras do apóstolo Tiago. E por que o apóstolo Tiago ele faz essa menção? Porque Deus é espírito. Espírito não tem contato com quem é carne e sangue. Porque se fosse assim, então, Jesus Cristo não viria como homem. Ele não era o verbo, ele não era a palavra, com um corpo glorificado no reino de Deus? Se ele veio como um ser humano, por qual motivo? Para que ele tivesse contato com o ser humano. E para que as pessoas tivessem contato com ele. Uma outra passagem que João vai fazer referência é o seguinte: o que adianta vocês dizerem que ama a Deus a quem vocês não veem, se vocês não conseguem amar quem vocês estão vendo? Por que João fala isso? Porque ninguém jamais vai conseguir amar a Deus de forma literal, cara. Não tem como. Como é que você vai dizer que ama alguém, cara, a um ser
que você nem sequer nunca viu, não sente, não tem contato, não vê. Não tem lógica. Vamos analisar mais uma passagem que está em 1 Coríntios capítulo 10, a partir do 1 ao 13. Vamos lá. 1 Coríntios 10. Vou tentar ser objetivo, tá, nesse vídeo, embora seja um assunto complexo, mas vamos que vamos. Versículo 1 vai dizer o seguinte: apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto, lembrando que a igreja de Corinto é uma das 7 igrejas da Ásia, onde ele vai fazer a menção seguinte, vamos lá. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. E todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Vamos lá, hein? Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam em uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque Moisés foi a tipologia das palavras de Cristo. Correto? Ele foi a sombra. Não só ele, como todos os profetas. Porque tudo apontava para Jesus Cristo, desde a antiga aliança. Desde lá do início, desde Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Né? Vamos continuar, hein? Vamos lá. 5. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. E por que isso? Porque eles quebraram a aliança, a primeira. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Lembrando que quando o apóstolo Paulo fala nós aqui, está se referindo eles lá. O apóstolo Paulo se colocando naquela geração deles, naqueles contemporâneos deles lá, tá? Não é nós aqui nos dias de hoje. A gente não tem nada a ver dentro dessa história, beleza? Continuando. 7. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. Abre aspas. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir, fecha aspas. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos. Num só dia, 23 mil. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. 10. Agora preste atenção aqui, hein, que é onde eu quero entrar, hein? Eu li lá desde o versículo 1 para a gente poder pegar o contexto, tá? 10. Não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. 11. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para que o fim dos tempos tenha chegado. E olha que o apóstolo Paulo já falava, né? Mencionando aqui que lá já era o fim dos tempos e que já estava lá, naquela geração deles. Mas não vem o caso. Vamos que vamos continuar, hein? 12. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Olha aí o 13, ó. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, ou seja, não veio nenhuma tentação por parte da mente deles, do coração deles, que não fosse do próprio homem. Olha aí, ó. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar. E por que isso seria possível? Porque eles receberam o Espírito. E esse Espírito fazia com que eles não se entregassem à mente deles, ou seja, à natureza humana. Olha aí, ó. Então, de acordo com as palavras do apóstolo Paulo, a gente pode afirmar o seguinte, chegar numa conclusão, que Jesus Cristo, ele foi tentado no deserto pelo quê? Pela própria mente dele, pela própria natureza humana, porque senão, certamente ele estaria entrando em contradição com o apóstolo Paulo. Olha aí, ó.
Mais uma passagem, vamos lá? Mais uma, hein? Marcos capítulo 7, versículo 14 vai dizer o seguinte. Olha só, hein? E convocando outra vez a multidão, Jesus disse o seguinte: escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la. Mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Vê se Jesus Cristo ele vai falar aqui que o que sai da pessoa é um espírito que está dentro dela, chamado diabo, chamado qualquer tipo de entidade. Olha aí, ó. Vê se é isso. Prestem atenção e analisem. Agora vamos pular lá para o 18. Olha só, hein? Para não ficar muito grande. Olha só. Jesus lhe disse o seguinte. Ele falou o seguinte, olha só. Então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo o que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar? Porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado? Olha aí, ó. E assim Jesus considerou puro todos os alimentos. E dizia o seguinte, olha só, hein, a profundidade de Jesus Cristo. O que sai da pessoa, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração, ou seja, da mente, porque coração é uma figura de linguagem que está ligado à mente, das pessoas é que procedem os maus pensamentos, entrando em pareamento, ou seja, em sintonia com as palavras de Tiago. De Tiago, capítulo 1, como eu já mencionei lá em cima. Vírgula. Aí ele vai falar o que sai da mente do homem. Olha só. As imoralidades sexuais, os frutos, os homicídios, o adultério, as avarezas, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Aí ele termina no 23. Todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem, a pessoa. Olha aí, meus irmãos. Olha aí, minha galerinha. Preste atenção. Aí a gente pega líderes religiosos que estão aí dentro dessa teologia ridícula. Ridícula. Pregando o quê? Inventando um espírito que tentou Jesus no deserto, criado pelos pais da igreja, criado pela religião católica. Olha aí, ó. E simplesmente tirando, cara. Tirando toda a responsabilidade da própria pessoa, cara. É a mesma coisa de eu falar aqui, ó. Vou dar um exemplo muito grande. Estou cheio de ódio no meu coração, estou cheio de raiva, de rancor, doido para matar alguém. Vou lá, mato, tiro a vida de uma pessoa, e quando eu chego lá na frente do juiz, o juiz chega para mim e fala o seguinte: ô Alexandre, você matou seu Joaquim por qual motivo? O que levou você a matar ele? Aí eu, poxa juiz, eu estou totalmente aqui emocionado. Ai, seu juiz, estou emocionado, juiz. Foi o espírito diabo, foi o diabo, juiz, que entrou dentro de mim, que ficou falando no meu ouvido e fez eu matar, juiz. É simplesmente uma falácia, meus irmãos. É uma piada, cara. É uma piada. E eu, particularmente, eu tenho pena desse diabo, cara, porque o diabo, ele leva a culpa de estrupador, ele leva a culpa de adúltero. Esse diabo, ele leva a culpa de caloteiro, safado, pilantra, maconheiro, chincheiro, bandido, charlatão. Cara, o cara leva a culpa de tudo quanto é tipo, meu irmão, de safadeza, cara, que os homens por si só cometem, por causa da mente, cara.
Aí quer dizer, qualquer pecado que eu venha cometer, que é o errar o alvo, é o pecado da impiedade, digamos assim, né? Que a gente não está mais debaixo da iniquidade, porque isso era para quem estava debaixo da lei de Moisés. Então eu cometo o pecado da impiedade e simplesmente não, peraí, eu vou colocar na conta desse diabo. E o diabo é que leva a culpa. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver, pô. É simplesmente uma falácia, cara. É uma falácia. Aí você, por exemplo, vê um pastor que comete adultério, que trai a sua esposa com uma outra mulher e abre um escândalo dentro da religião protestante, digamos assim. E ele consegue, cara, não só ele, como muitos líderes religiosos, conseguem colocar na cabeça das pessoas que esse pastor, que esse líder religioso que estava lá, representando aqueles membros todos da instituição, eles simplesmente colocam o pastor como um pobre coitado que foi vitimado. Não, ele foi a vítima. O safado ali foi o diabo que entrou na mente dele e fez ele levar a mulher de fulano de tal, de Beltrano tal, pro motel e arregaçar com ela. É simplesmente uma falácia, cara. É uma piada. Vamos lá, continuando. Gálatas capítulo 5. Vamos lá, olha só, hein. Gálatas capítulo 5. O apóstolo Paulo, ele vai falar o seguinte a partir do 16, para não ficar muito grande. Ele vai dizer o seguinte: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Vê se o apóstolo Paulo está falando aí, ó. Vivam no Espírito e vocês jamais... aliás, e jamais o diabo vai entrar na mente de vocês. O espírito que caiu do céu e brigou com Deus. O espírito que arrumou barraco, né? Lá no céu. Vê se o apóstolo Paulo simplesmente fala dessa mitologia. Analisa. 17. Porque a carne, ou seja, a natureza humana, luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Porque são opostos, ou seja, Satanás entre si. Olha aí, ó. Para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelos espíritos, vocês não estão debaixo da lei. Aí ele vai mencionar, né? Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Ora, as obras da carne são conhecidas e são as seguintes: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões e facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Ou seja, tem muito mais outras coisas que estão ligadas à mente do homem que o apóstolo Paulo simplesmente não colocou aqui. E ele está falando aqui exatamente daquilo que Jesus Cristo já tinha mencionado, como eu coloquei aí, né? Postei para vocês em Marcos capítulo 7. Nos versículos 14, 18 e 23. Olha aí, ó. Aí depois ele vai mencionar, né? No versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Por que ele menciona a lei de Moisés aqui? Porque a lei de Moisés ela estava ligada de uma forma física, ou seja, de uma forma, digamos assim, no mesmo patamar da natureza humana. Correto? O problema é que a lei de Moisés escrita, ela não tinha poder, autonomia para poder aperfeiçoar os israelitas. Justamente porque a carne era fraca. Justamente por isso. Porque a natureza humana dominava eles. Correto? Por isso que o apóstolo Paulo fala isso. Mas olha aí, galera. Olha aí.
Aí a gente vai voltar lá em Mateus capítulo 4. Vamos lá, vamos tentar ser breve aqui para não ficar muito grande. E ele vai falar o seguinte, agora vamos pegar parte por parte. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se de Jesus e disse o seguinte: se você é filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pães. É óbvio que isso aqui não tem como você literalizar, né? Primeiro que não foi Jesus Cristo que escreveu isso. Isso aqui é uma visão de uma outra pessoa, de um outro autor, que escreve isso aqui e faz um enredo. Então, quando ele escreve isso aqui dentro de uma lógica, de um raciocínio lógico, para que não venha se contradizer, né, com o que eu mencionei para vocês aí, em Tiago, 1 Coríntios, Marcos e Gálatas, correto? Ele está fazendo a menção de que aqui? Opa, bateria fraca, hein? Ele está fazendo a menção de que aqui? Uma menção de que ele estava sendo tentado pela própria mente dele. E na verdade a mente dele é que estava levando ele a desejar comer alguma coisa por estar sentindo muita fome. Isso é óbvio. Aí depois ele vai falar o seguinte: Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E por que Jesus Cristo, ele sempre imaginava isso e sempre tinha todas essas palavras ao mesmo tempo na mente dele? E ele sabia que ele precisava cumprir com tudo aquilo que foi determinado para ele, porque ele tinha o Espírito de Deus, cara. Embora ele fosse homem. Então Jesus Cristo, ele jamais iria cair. Jamais ele iria se rebaixar à tentação dele, justamente por ele possuir o Espírito de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Agora a gente tem um diabo, um espírito, segundo a religião, que simplesmente faz um elevador. Coloca Jesus Cristo na carcunda dele: vem Jesus, sobe aqui na minha carcunda que eu vou te levar lá em cima do templo. E todo mundo vai ver Jesus Cristo lá. Jesus Cristo sendo homem e diabo espírito. Como um espírito teria um contato com Jesus? Explica isso para mim dentro de uma lógica. Vê se faz sentido um negócio desse. Vê se tem lógica. Aí depois ele vai falar no 6 e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu o seguinte: também está escrito: não ponha à prova ao Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Agora, um espírito que consegue ser igual ao rei Davi, igual ao rei Salomão, que consegue sentar em trono, que consegue possuir coisas materiais, né? Como é que pode isso? E olha que o próprio Deus fala que ele é o dono do ouro e da prata, né? Mas Satanás é o que tem tudo. Como isso? Olha só como é que não tem cabimento um negócio desse, cara. Como que um espírito com um corpo glorificado, que não tem nenhuma, digamos assim, não consegue tocar em nada, pegar em nada, porque o próprio Deus, ele não faz isso, que é o pica das galáxias. Como é que um espírito, que teoricamente menor do que ele, conseguiria dar alguma coisa, cara, para Jesus Cristo sendo homem? Como? Então Jesus lhe ordenou o seguinte: vá embora, Satanás, ou seja, opositor. E quem era o opositor de Jesus Cristo? Era propriamente dele. Então ele fala isso para ele mesmo. Porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele.
Jesus Cristo ele fala isso para a própria natureza humana dele, a lógica é essa. Essa é a lógica. Porque senão o apóstolo Paulo não falaria que era a carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne. E quando o apóstolo faz a referência à carne, o apóstolo Paulo, ele está falando ali da mentalidade humana, da mente. E Tiago a mesma coisa. Com isto, o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e o serviram. É isso aí, galera. Compartilhe o vídeo. Vocês aí que estão entrando no meu canal, sejam bem-vindos, tá? É uma satisfação. Muito obrigado por vocês assistirem meus vídeos. E quem não se inscreveu, se inscreva, para que vocês possam receber mais vídeos. E quem puder também marcar o sino, marque o sino aí, para que vocês possam ser notificados. Valeu, galera! É isso aí. Um grande abraço a todos vocês. Reflitam. E para analisar, Mateus capítulo 4, Jesus Cristo realmente estava com um espírito que foi criado pela religião católica, ou esse enredo aqui que foi escrito, né, é a própria natureza humana de Jesus Cristo. É isso aí, galera. Um grande abraço a todos. Estamos todos juntos.